no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Todo domingo com a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, hoje falando sobre as viroses mais comuns na infância. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi. Se você me permite, causou assim espanto para muitos, para mim nem tanto, que a Organização Mundial de Saúde declarou o Brasil com o maior número de pessoas sofrendo de ansiedade. Eu queria aproveitar, já esteve aqui com a gente há algum tempo, está lançando um livro, um grupo de psiquiatras, dentre ele Bruno Pascali, Como Domar a Ansiedade. Baratinho, menos de R$10, é na Drogazil e Drogas Mil, toda a renda revertida para sociedades beneficentes. Como domar a ansiedade, é bom conhecer sobre esse problema. É na Drogazil, Drogas Raia. Daí um beijo para o Mário Wright, que está nos ouvindo agora, está acompanhando no YouTube, meu filhote já mandou a foto. Beijo, André. Bom, quais são as viroses mais comuns na infância, doutor? Então vamos lá, a gente tem diversas viroses. Quando a gente fala de virose comum da infância, Helena, a gente se refere basicamente a sarampo, rubéola, catapora e cachumba. Sim. Mas teve uma ouvinte nossa que me interpelou que a netinha dela de mesa está com rotavírus, né? Que não é uma virose comum da infância. Não está nesse grupo das doenças exantemáticas que dão aquelas manchas no corpo. Certo. Mas olha, para todas essas doenças, as que eu citei, inclusive o rotavírus, já tem vacina disponível para criança nos postos de saúde gratuitamente. Bom. Falar um pouquinho do sarampo, um pouco da rubéola, um pouco da cachumba e um pouco da catapora, que a gente chama no meio de queijo varicela. Começando pelo sarampo. O sarampo é uma doença causada por um vírus que normalmente se manifesta no começo do problema, como se fosse um quadro gripal, coriza, pode dar tosse, os olhos ficam muito vermelhos, é muito característico disso, dor de garganta, mal-estar geral. E surgem umas manchas avermelhadas, inicialmente na face, e essas manchas descem em direção ao tronco e às extremidades, até a palma das mãos, a planta dos pés. Eu ontem coloquei no Facebook uma foto de uma criança com sarampo. O grande problema do sarampo são as complicações que podem dar em crianças mais novas, cujas mães não foram vacinadas, não tiveram sarampo. Pneumonia é a causa mais comum da morte. Mas eu tenho outras complicações, como encefalite, uma série de problemas. Sarampo pode, portanto, matar. E o que é mais triste é que existe vacina para o sarampo. E em 1998, um médico inglês publicou num respeitável periódico de medicina, o The Lancet, médico inglês chama-se Andrew Wakefield, um trabalho em que ele fazia uma correlação entre a vacina do sarampo e autismo. Nada disso, não existe nenhuma associação. Curiosamente, investigações depois levaram a descobrir que ele estava patenteando uma nova vacina para o sarampo para concorrer com a vacina que já era clássica. Ele acabou caçado no Reino Unido e teve que pagar uma multa de 1 milhão de libras, alguma coisa assim, perdeu o diploma dele, por ter divulgado uma inverdade. Porém, quando a gente fala verdade, eu digo que 10 pessoas acreditam. Se eu falar que é uma grande mentira, 1 milhão vai acreditar e vão espalhar para mais 10 milhões. É incrível como é que as coisas fakes, elas se propagam com uma velocidade muito maior. Então, a vacina, ela tem como efeito colateral um pouquinho de vermelhidão na hora em que aplica, pode dar uma febre baixa e o mais importante, seu filho, sua filha ficará protegido. Então o sarampo é uma doença que tem como ser prevenida pela vacina tríplice viral, ok? Que é aplicada normalmente com 1 ano de vida. A outra é a rubéola. Rubéola também conhecida como sarampo alemão. A rubéola ela tem uma característica, além desse quadro inicial, que é muito parecido com o sarampo. Aliás, todas as viroses se parecem muito. Febre baixa, mal-estar, pode dar um pouco de dor de garganta, tosse, congestão nasal. Vão surgir gânglios no pescoço. Caracteristicamente, eu vou ter aumento dos gânglios, sabe, Helena? Atrás das orelhas e na nuca.
Eu sempre ensinei aos meus alunos, examina a nuca, se você tiver um carocinho ali, uma adenomegalia, não tem nenhuma outra doença que provoque aumento de um gânglio linfático na região occipital, se não for rubéola. A rubéola é uma doença benigna, exceto se for numa mulher que esteja grávida. E se a gravidez estiver ainda no seu primeiro trimestre, o circo armado da encrenca foi formado. Por quê? A rubéola congênita é uma realidade, infelizmente, ainda entre nós. A criança que adquire rubéola no início da sua formação no ventre materno, ela pode desenvolver retardo mental, retardo de crescimento, surdez e problemas oculares. Imagina você dar à luz a uma criança que tem retardo mental, que não vai crescer e que, além de tudo, é cega e surda. Por conta de uma doença prevenível, razão pela qual, naquela terra pouco desenvolvida dos Estados Unidos, você sabe que eles chamam Rubella Party, sabe o que é isso? A festa da rubéola. Toda jovem, quando vai casar, um mês antes de casar, ela faz uma festa com crianças com rubéola. De tal maneira que, se ela não tiver tido rubéola, ela pega rubéola, porque é infecção natural, que você pode evitar pela vacinação sem ter contato com uma criança com rubéola. Mas lá eles têm esse hábito. É a festa da rubéola para as noivas. Por quê? Porque se a pessoa não tiver tido rubéola, vai pegar. E uma vez pegando, se engravidar um mês depois, não tem problema nenhum. Mas ela já vai ter anticorpos formados que duram pela vida inteira. Inclusive, ela vai passar esses anticorpos para o neném dela ficar protegido no primeiro ano de vida. Haja vista que a vacinação é feita com 1 ano. A primeira dose, o reforço com 15 meses. Bom, falar um pouco da catapora. Catapora ou varicela. É a única lesão, ela é provocada por um determinado tipo de vírus, que mais tarde pode provocar até o zoster, o herpes, vírus herpes. Início do quadro, como todas, febre baixa, mal-estar, só que surgem lesões que vão se espalhar pelo corpo todo, Helena. E é a única doença que vai ter lesões concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, em diferentes estágios de evolução. Eu vou ter primeiro uma mancha vermelha, essa mancha vermelha pode ficar um pouco elevada, eu vou falar de uma pápula eritematosa. Logo em seguida, com 2 dias, aquilo vira uma bolha, que eu chamo de vesícula, que vai se encher cerca de 48 horas depois de um líquido purulento, é uma pústula. Então, se eu tenho uma doença, que eu tenho manchas vermelhas, carocinhos vermelhos, bolhas e bolhas de pus, ao mesmo tempo, essa doença chama-se varicela ou catapora para quem é íntimo. É uma doença normalmente benigna, o grande problema são infecções de pele, porque essas lesões coçam e às vezes desavisadamente, principalmente a criança, mas adulto também, vai lá, coça e a nossa mão, tanto quanto a nossa boca, ela é cheia de germes. E aí você rompe aquela lesão e infecta com uma bactéria e vai ter uma infecção bacteriana secundária. E isso pode ter uma certa seriedade se você não se cuidar. Também é prevenida pela vacina tríplice viral. Bom, falta cachumba e coqueluche, temos que dar uma puxada por causa do tempo, né? Vamos lá, cachumba ou papeira. Cachumba é uma doença caracterizada pelo aumento das glândulas salivares. Basicamente vai ter um aumento de volume embaixo do queixo, perto da orelha, é a parótida, a gente chama de parotidite epidêmica. O problema da cachumba é que ela pode afetar o adolescente nos testículos, no sexo masculino, e nos ovários, no sexo feminino, e é uma causa importante de esterilidade, porque vai destruir o testículo, vai dar uma orquite e pode dar uma esterilidade na moça, porque vai dar uma ooforite. Alguns casos de diabetes do tipo 1 estão associados também à cachumba, uma doença importante e, eu repito, prevenível. E, finalmente, coqueluche, porque estamos vendo um aumento no número de casos. É uma doença que predomina no final do inverno e na primavera. E que tem 3 fases, ela se manifesta por crises de tosse. Nesse caso não é um vírus, é uma bactéria, a Bordetella pertussis, que causa e que também tem que ser como ser prevenida com vacina. São tosses incessantes. Durante as crises de tosse pode vir acompanhada, evidentemente, de muita falta de ar. A criança chega a ficar roxinha. É um quadro que desespera quem está perto. Mas normalmente tem um curso benigno. Mas, gente, ver um filho nosso doente, a gente poderia ter prevenido essa doença simplesmente tendo-o levado até um posto de vacinação. Tomar uma vacina gratuita com raros efeitos colaterais é um absurdo que não tem tamanho. Então, a importância do serviço de saúde deste domingo de primavera com você, eu agradeço a Rádio Tupi, a você, Helena,
Primavera não, estamos no inverno ainda. Primavera começa dia 22. E eu jurava por Deus que a gente estava no verão. Olha não, só. Não, está parecendo verão mesmo, nós estamos no inverno ainda. É como diz um amigo meu lá nos servidores, o Rio de Janeiro tem duas temperaturas, ou é muito quente ou é quente demais. Bom, de qualquer maneira, eu queria que a família Tupê recebesse essa mensagem nossa do Serviço de Saúde, sei que minha e tu, Helena, vacinem seus filhos. Existe muita propaganda mentirosa sobre os riscos da vacina, quando na verdade vacina protege vidas, vacina é proteção. E domingo que vem, meu amigão? Domingo que vem estava numa discussão aqui, mas cheguei à conclusão. Vou falar de trombose. O que é trombose? É quando um coágulo entope ou uma artéria ou uma veia. Então tem trombose arterial e trombose venosa. Falar rapidamente sobre as duas, o que causa, como prevenir e vida segue. Ok, meu querido, um abraço, bom domingo, boa semana e até domingo que vem. Até domingo que vem, que as torcidas se respeitem. É apenas um jogo. Isso aí. Super Rádio.